Achei, irmãos, dando continuidade aos vídeos, né? Falar um pouco sobre folhas, né? As EUS, ou EUEs. Muito importante que delas nós tiramos o EG vegetal. Muitas pessoas falam assim sobre, babá, o que é folha quente, o que é folha fria? Olha, eu não diria assim que existam folhas quentes e folhas frias, né? Existem folhas que apaziguam e folhas que agitam. Então seria mais assim. Babá, qual a folha que faz a pessoa que está muito desanimada, está para baixo, dá uma levantada? Babá, qual a folha que dá uma acalmada? Então seria mais ou menos nisso aí, tá? Posso citar, por exemplo, para vocês, uma folha que agita, peregum, aroeira, tá? Arrebenta cavalo, tapanaxó, que é uma folha que, inclusive o tapanaxó é uma folha que precisa tomar muito cuidado, que dá coceira, dá alergia, tá? O próprio jorô, embora seja uma folha aquática, precisa tomar cuidado que ela tem uma espécie de um leite dentro dela, que é gozado, né? Ela tem um leite que se você não tomar cuidado até cega. Mas usamos ela para lavagem dos olhos. Quando a pessoa tem uma obrigação de 7 anos, para ter o dom da visão, usamos o jorô. Porém, usamos uma outra folhinha que é para quebrar esse poder, né, vamos dizer assim, que pode prejudicar ao invés de ajudar. Então vamos lá. Eu costumo dizer assim, folha doce, folha amarga. Por exemplo, se você mastigar um boldo, uma folha amarga. Se você mastigar um anis, né, uma melissa, é uma folha doce. O odundum é uma folha que é usada largamente para todas as ritualísticas, seja de Exu ou Oxalá. É a folha primordial que vai no Ori, que é a folha de Oxalá. É uma folha para apaziguar. Tanto o odundum como a capeba, por exemplo. Agora, experimenta mascar uma losna. É uma folha que é amarga, se bem que faz um efeito muito bom, né, para o trato intestinal. Assim como o boldo faz bem para o fígado também, né? Então a losna é uma folha. Comigo ninguém pode, tem um leite que precisa tomar cuidado. Flor de rato é uma folha que ela tem uma substância que é venenosa. Erva São João é uma folha abortiva. Então você se tomar cuidado. Aí vocês veem a importância do sacerdote conhecer sobre folhas, né? Folha de São João é uma folha que, se a pessoa tomar em forma de chá, pode provocar aborto se a mulher estiver grávida. Então, existe essa necessidade do conhecimento. Por isso que eu digo, quando eu falo assim para vocês, gente, cuidado, o sabão da costa, o correto, o Xedudu, é o correto ser feito dentro de uma casa de axé, porque você compra em casa de artigos religiosos, você não sabe o que tem ali. Eu, quando vou confeccionar um sabão da costa, eu vejo primeiro o que tem um bom efeito, o que é que zira para aquele ori que eu vou destinar aquele sabão da costa. Então tem certos elementos que eu não coloco no sabão da costa. Sabão da costa é comum se colocar carvão, mas se a pessoa é de um babafunfum, sabão da costa é comum se colocar dendê, mas se a pessoa tem babafunfum, se a pessoa é de Xangô, como é que eu vou colocar um obi? Troco pelo orobô, troco pelo azeite doce, troco por outros tipos de favas que não vão ofender esse ori. Então por isso que é o importante conhecimento das folhas, tá? Com relação ao pegar de dia, pegar de noite, né? Tem folhas que só podem ser pegas à noite, tem folhas que só podem ser pegas durante o dia. Vamos estudar da seguinte forma. Durante o dia, né, que se tem sol, é o período onde as folhas absorvem, né, o gás carbônico e transformam em oxigênio e libera para a atmosfera, para que possamos ter um ar puro, não é isso? Então, assim, durante o dia, se não tiver sol, tiver um tempo fechado, né, nublado, pode-se pegar qualquer folha sim. Pode sim. Quando tiver sol, não. Porque onde ela está fazendo essa transição do clorofila, né? Então não é bom tirar as folhas. Elas estão nesse processo. Quando estiver garoando, não é bom tirar folhas, porque é onde eles estão absorvendo a chá da natureza, para depois ser utilizado em nossas ritualísticas. À noite, a tardezinha à noite é um horário bom, quando tiver sol, à tarde, né? E à noite, principalmente quando se trata de folhas para ziamis.
que o horário de escutar Yami, o horário de se fazer oferenda às Yamis, é sempre à noite. Então é isso, irmãos. Não tem muito segredo em questão de horário, só precisa se observar essa questão. No período onde as folhas fazem absorção, né? É o nome correto, do gás carbônico, né? E transforma em oxigênio, então é bom não mexer. Garoa, tá garoando, tá chovendo? Não tire folhas. À tardezinha, pra noite, horário bom. E com relação às folhas quentes, folhas frias, é como eu expliquei para vocês também. E até mesmo, precisamos tomar cuidado, até mesmo nessa sanha, que é uma ritualística que fazemos, quando recolhemos um Yaô, né, um neófito, que folhas vamos usar, quando colocarmos embaixo da esteira, onde vai ficar a posição de cada folha, porque de repente vai, onde está a origem da pessoa, vamos colocar a folha que acalma, odundum, melissa, iuibabá, né, até mesmo a capeba, mas nos pés, folhas que dão caminhos, mas no peito, folhas que apaziguem, né? Apaziguem o coração do neófito. Na hora de quinar, que folha que eu posso pôr? Na hora de copar, que bicho que eu posso copar? Então todas essas coisinhas, babá, é muito detalhe, não precisa de tudo isso não. Então tá bom. É isso que faz a diferença de você obter resultados dentro do que você faz numa casa de culto Leste Orixá. Você pesquisar, você aprender e você executar dentro do que tem lógica. Aí sim tem resultado. No meu ilê, na minha casa, graças a Orixá, todos caminham, todos estão empregados, todos têm saúde, todos têm felicidade, todos têm paz. Mas porque eu procuro fazer o correto. E mais uma coisa, não é só fazer, eu procuro ensinar, procuro mostrar o porquê de cada coisa. Porque meus yaôs hoje vão ser ebomes amanhã, né? Vou esperar eles receber os direitos para depois ensinar? Não, tem que aprender desde já. Então de folhas é sobre isto. Daqui a pouco eu volto com mais outro assunto. Xangô abençoe a todos. Axé. Axé, irmãos. Axé, macumbeiro de plantão. Que babau jorá. Passando para deixar mais um vídeo curtinho. Irmãos, eu estava pensando uma questão, né? Sobre uma questão. Nós costumamos assim aprender com os nossos mais velhos, né? Os mais velhos sábios nos explicam, né? Falam sobre o fundamento e o porquê de cada coisa. Os sábios. Os não sábios só falam aquele negócio, aquela historinha de sempre. Foi assim que eu aprendi, pronto, acabou. Isso eu sempre discordei, né? Eu não aceito isso como argumento. Há um tempo atrás, foi feita criou-se uma polêmica sobre a questão de guias, né? Exu, caboclo, baiano, tirarem ebó dos consulentes. Alguns concordaram com o sacerdote que falou sobre isso, outros não. Eu dei a minha opinião, mas assim... Então, eu comecei a analisar sobre essa questão, né? E cheguei à seguinte conclusão. Por que não? Entidade não tem obrigação de tirar ebó de ninguém. O sacerdote tem que estudar, pesquisar, né? Aprender dentro da sua casa de axé. Então, uma pessoa para tirar um ebó tem que aprender os ebós, para que servem, né? Tem que ter direitos numa consulta oracular, fazer uma consulta oracular, que isso se aprende, se adquire esse axé com o tempo. Tá? Se inicia, toma suas obrigações, tudo mais, aprende sobre orixá, sobre ebó, sobre caminhos, odu, etc, etc. Então, a entidade não tem obrigação de tirar ebó. Mas por que não pode tirar um ebó? Por que uma entidade não pode passar uns grãos numa pessoa? Porque isso é obrigação do sacerdote. Concordo. E não é correto, de repente vai vir num caboclo para tirar um ebó de uma pessoa, a pessoa vem, tira o ebó, o caboclo vai embora, daqui a pouco aparece outra pessoa, eu tenho que incorporar de novo. Então, essa é a necessidade do sacerdote conhecer de ebós e saber tirar ebós. Porém, eu pergunto, quando alguém vai tomar um passe com um caboclo, o caboclo bate ali as suas folhas, né, seus galhos de guiné, de aroeira, de peregum, dá um passe nessa pessoa, isso não seria um ebó? Quando um baiano passa seu fio de conta, sua guia no corpo da pessoa, para descarregar a pessoa, isso não seria um ebó? Quando Exu descarrega a pessoa ali, passando a mão, né, assim nos ombros, nos braços,
jogando pro chão, batendo no chão ali, para tirar todo o carrego, toda a carga negativa. Isso não seria um ebó? Quando um preto velho benze uma pessoa com galhos de arruda, alecrim, guiné, que está benzendo ali, isso também não seria um ebó? Se é um ebó, então uma entidade pode tirar o ebó de uma pessoa, sim. Pode sim. Existem ebós que de repente precisa a pessoa, o sacerdote tirar, existem, que é só a pessoa mesmo acordada, ok. Mas se uma entidade, de repente, quiser passar uns grãos, quiser passar umas folhas, umas velas, uns ovos de uma pessoa, não tem problema algum. Porque um passe, um benzimento não deixa de ser um ebó. Então as pessoas precisam, assim, antes de julgar, antes de falar, estudar, pesquisar, analisar, ver se o que está acontecendo ali faz sentido, tem lógica ou não. Não simplesmente ouvir, porque aprendeu diferente, começar a falar mal. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Eu vi um sacerdote falando sobre assentamento de Exu e Pombagira, né? E sobre a questão da Pombagira dele, ou Exu dele, assentar um Exu para um consulente ou para um filho de santo. Eu achava errado, mas eu comecei a analisar bem e falei, peraí, a pessoa é iniciada, a pessoa já tem conhecimento. Automaticamente, tudo que está aqui no uri da pessoa, a entidade, quando está na pessoa, ela pega isso. Então, se você sabe fazer, a sua entidade também sabe. E se você pode fazer, a sua entidade também pode fazer. Por que não? Agora, é claro, não estou falando também que agora vai, a entidade vem, faz tudo que quer, pode tudo do jeito que quer. Não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa que, de repente, a entidade vai tirar um ebó, fazer um assentamento, seja lá o que for, tem que ter também um tempo de preparo, tem que ter passado por ebós, por algumas iniciações. Aí é legal. Aí é legal. Mas tá aí. Meu pensamento. Deus abençoe a todos. Axé. Daqui a pouco eu volto com mais alguns vídeos curtinhos para vocês.